Podemos dizer que a Era de Ouro dos quadrinhos terminou por conta de 3 razões. Em primeiro lugar, o impacto da Segunda Guerra Mundial na vida dos jovens. Algo havia mudado na visão destes do que era o heroísmo, do preço que uma ação heróica cobrava. Eles testemunharam em primeira mão uma violência desmedida, brutal, cruel, e seria difícil recuperar a inocência perdida. Pode-se ver o impacto dessa experiência nos traços do artista de quadrinhos Jack Kirby e perceber como o tempo no front fez seus desenhos ganharem uma nova e explosiva dinâmica. Em segundo lugar, o avanço da televisão, que surgia como uma nova mídia que mudaria os hábitos de entretenimento de toda uma geração. Os programas de rádio e os quadrinhos sentiriam o impacto direto desta nova mídia. Por fim, o desgaste entre os primeiros artistas daquela geração de quadrinistas e as editoras. Poucos eram aqueles que conseguiram bons contratos, boa parte trabalhava muito e ganhava pouco, e, além disso, a mídia dos quadrinhos ainda era vista como descartável. Ali, o que se produzia era, na visão da maioria das pessoas, inclusive dos próprios artistas, entretenimento pueril e sem valor. Poucos eram os artistas, tais como Jack Cole e Eisner, que enxergavam além e viam as possibilidades dando na arte. Mas Cole abandonaria os quadrinhos, entraria em depressão e se mataria uns anos depois. Eisner ainda precisaria de alguns anos para ganhar real confiança no que fazia, para enfim deslanchar como um dos grandes gênios dos quadrinhos. Se havia alguma alternativa, uma válvula de escape, ela estava em uma nova linha de quadrinhos que surgia naqueles anos. Quadrinhos que exploravam os crimes, os horrores e os pesadelos da América dos anos 50. Naquele momento, os quadrinhos ainda eram uma área onde se podia explorar de tudo um pouco e romper limites. Se a Mulher Maravilha explorava boas e divertidas aventuras fetichistas, havia também o Homem Borracha a praticar seu heroísmo por vezes sádico. Junto a eles, em busca de um público mais adulto, novas editoras lançavam suas revistas apelativas e por vezes geniais. Surgia também uma segunda geração de artistas que entendia o poder subversivo dos quadrinhos. E a média apareceu como uma caixa de Pandora de diversão, anarquia e hilariedade nunca vistas antes. Mas parecia que essa liberdade toda estava condenada desde o início. Já há alguns anos, os quadrinhos eram vistos como fonte de influência negativa para as crianças e os jovens de toda a América. Tanto que a National Comics tinha seu próprio código interno, onde restrições eram colocadas de antemão aos artistas. Vem daí, por exemplo, algumas características e tabus tais como os super-heróis não matarem os vilões. Foi também o começo da domesticação do Superman, que passaria a ser um personagem cada vez mais de ordem e não de poder. Isto é, ele não agiria apenas por impulso heróico, mas agiria com reflexão e prudência, normalmente colocando as coisas no lugar após uma ameaça ser derrotada. Este código interno da National Comics servia para manter as autoridades censoras satisfeitas, e assim que elas não se metessem nos negócios da casa, que, como vocês devem lembrar, ainda possuía fortes laços com membros do crime organizado de Nova York. Mas, em 1950, o ambicioso político democrata Esther Kavaufer era presidente da Comissão Parlamentar Especial para investigar o crime organizado e o comércio estadual. E, mais que isso, ele era um dos primeiros políticos a perceber o poder da televisão na Nova América. Ele convocava bandidos, picaretas, contrabandistas e toda uma turma da pesada para testemunhar em frente às câmeras. Numa dessas, ele conseguiu levar Frank Costello, que tinha ligações diretas com Harry Donenfeld, fundador da National Comics. A princípio, o depoimento de Costello não impactou Donenfeld e a National, mas isso mudaria com a entrada de Frederick Wertham na jogada. Nascido Frederick Wertheimer na Alemanha em 1895, ele era 1 ano e meio mais novo do que Harry Donenfeld, mas não podia ser de mundos mais diferentes. Sua família tinha posses, e nos verões que passava em Londres, se enfronhou nas ideias socialistas do fabianismo, levando-o a se preocupar com a natureza e as causas da violência. Ele dizia que as pessoas gostam de ser pacíficas e que não havia motivo para supor que a violência é característica do comportamento humano, dentre outras declarações claramente emitidas por um intelectual, porém um idiota. Ele se especializou no estudo do cérebro e nas bases fisiológicas do comportamento. Em 1920, ele deixa a Alemanha e vai para os Estados Unidos. Em 1930, ele era um dos principais psiquiatras forenses de Nova York. Envolveu-se com a comunidade cada vez maior de alemães de esquerda fugidos do nazismo e conheceu suas ideias sobre a cultura e a selvageria da cultura de massa moderna. A maior influência em sua visão da cultura de massa americana, em especial dos quadrinhos, foi ninguém menos que Theodor Adorno. Adorno fazia parte da escola de Frankfurt, com Walter Benjamin e Herbert Marcuse, além de ser amigo de Arnold Schoenberger e Alban Berg. Todos eles haviam sido expulsos de sua terra natal.
Lembrem-se, era a ascensão do nazismo, e todos tentavam descobrir que forças foram capazes de levar uma nação civilizada à loucura. Para Adorno, a resposta estava na indústria cultural. A arte e o drama produzidos em massa, dizia ele, têm por objetivo despertar paixões e fornecer uma resolução falsa de bem-estar incompatível com as realidades da vida. Assim, estes produtos da cultura de massa tornavam as pessoas indiferentes à política e à vida social, tornando-as perfeitas marionetes de forças fascistas e ou capitalistas. Werther enxergou aí outras possíveis consequências da tal indústria cultural, em especial aquela produzida pelas editoras de quadrinhos. Para ele e para Adorno, estes produtos culturais eram parte integrante da vida de criminosos violentos. Eles consideravam estes entretenimentos de massa não como produtos racionais, mas como produções mecânicas. Assim, acreditavam que seus efeitos tinham que ser mecanicistas. Ambos acreditavam que as massas, o povo, deveria ser educado e instruído por uma elite que o salvaria da barbárie cultural daqueles produtos de baixa qualidade ética, moral e estética. Em 1953, Werther foi nomeado conselheiro psiquiátrico da Subcomissão Judiciária Parlamentar sobre Delinquência Juvenil. Em 1954, a comissão estava em Nova York para investigar aquelas editoras e seus donos. Werther havia acabado de escrever um livro sobre suas descobertas, A Sedução dos Inocentes. Dentre as várias declarações que deu, algumas eram de tal inconsequência, estupidez e falta de conhecimento do que eram afinal os quadrinhos e o que motivava seus criadores, que até hoje ficamos estarrecidos com as bobagens ditas. Segundo Werther, o Superman, com seu S no peito, necessitava de um fluxo interminável de novos sub-homens, criminosos e gente de aspecto estrangeiro, não só para justificar sua existência, mas para torná-la possível. O Superman, segue Werther, é reconhecido como um símbolo de violenta superioridade da raça. Ele pertence a uma super-raça. Para Werther, Batman e Robin viviam não uma relação paternal, mas homoerótica. Quando um gibi mostrava uma cena de suicídio, ele logo associava essa cena a suicídios reais que aconteciam nos tristes guetos das grandes cidades. Imaginemos o impacto que essas declarações do Dr. Werther não tiveram entre os criadores daqueles quadrinhos. Declarações estas que basicamente chamavam-os de nazistas. Jerry Siegel e Joe Shuster, Harry Donenfeld, Mort Weissinger, Jack Schiff, Alvin Schwartz, Jack Leibowitz, Will Eisner eram todos filhos de imigrantes judeus que fugiram da Europa e tentavam sua vida na América. Jack Kirby lutou na Europa contra os nazistas. Bernie Klein, amigo de Jerry Robinson, morreu em batalha. E lá estava o professor Werther dizendo que o Superman devia estampar um SS no peito, que estavam lá aqueles personagens impregnados de ideário nazista. O que Werther, um judeu, não compreendia era que aqueles eram sonhos e fantasias de garotos judeus, garotos que cresceram em meio à violência, pobreza e golpes de sorte ou azar daquela América moderna. América esta que prometia ao menos uma coisa: liberdade. Quando foi publicado, A Sedução dos Inocentes espalhou aquelas ideias moralistas e mesquinhas pelas cidades americanas como uma praga. Quadrinhos eram recolhidos e queimados em fogueiras, bancas de jornais e distribuidoras pararam de comercializar a maior parte dos títulos, editoras fecharam e artistas perderam seus empregos. O triste é observar como, hoje em dia, muitas das ideias do livro são reproduzidas literalmente. De forma um tanto quanto deprimente, o moralismo puritano dos anos 50 se encontra com o progressismo politicamente correto do século XXI. A criação do Código dos Quadrinhos foi uma jogada dos donos das editoras para tentar barrar a fúria puritana que assolava o país, mas não deu muito certo. O primeiro presidente do CCA era Charles F. Murphy, e em tese o CCA seria um órgão de fachada, como foram outros órgãos de censura autoimpostos antes deles, como aquele mesmo da DC, em que inclusive Malcolm Boston, o criador da Mulher Maravilha, era membro. Dizem que Werther não aceitou o trabalho porque sabia que isso era só uma fraude, mas Murphy era um zelota que levou o trabalho a sério, o que foi uma surpresa deveras desagradável para todos os envolvidos. Pensou-se em demiti-lo, mas, para evitar que os estados se dessem conta do truque e aprovassem leis restritivas, não o fizeram. Mas isso terminou não funcionando. Em 1955, 10 estados aprovaram leis anti-quadrinhos. A pior era exatamente a de Nova York, a Fitzpatrick Act, onde estavam as principais editoras. Esta lei foi a que proibiu o uso de palavras crime, terror e horror no título das revistas. Isso afetou em especial a EC Comics, de William Gaines, que era a principal editora a publicar esse tipo de quadrinhos na época. No fim, entre 1954 e 1956, o número de quadrinhos publicados caiu de 650 títulos para 250.
No meio de todo esse caos, apenas uma editora tinha as armas na mão para dominar o mercado, a empresa de Harry Donenfeld, que passou a ser também a principal distribuidora do país. Eles distribuíam as revistas higienizadas da National e também a Mad, uma nova revista masculina chamada Playboy, e também os títulos de uma pequena editora chamada Marvel Comics. Ironias da vida, Donenfeld e Leibovitz começaram no ramo com revistas de piadas sujas e de mulheres seminuas. E agora, depois de derrubada a concorrência, estavam eles distribuindo duas revistas que se tornariam ícones do escracho e da sexualidade moderna. Anos antes da primeira geração de rock and roll a abalar os Estados Unidos, os quadrinhos provocaram um conflito entre as crianças e seus pais, entre os padrões da pré-guerra e do pós-guerra. Criada por filhos de imigrantes judeus que viviam em cortiços, extravagantes, descarados e muitas vezes chocantes, os quadrinhos falavam aos jovens e proporcionaram aos guardiões da cultura popular um grande alvo. Pais, políticos e professores queimavam quadrinhos em fogueiras públicas. As cidades aprovaram leis para proibir os quadrinhos. O Congresso agiu com audiências na televisão que quase destruíram as carreiras de centenas de artistas e escritores. Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Foi uma era de ouro que terminou em chamas, algumas lágrimas e com uma empresa a dominar o mercado. Com o caminho aberto, a National Comics dominaria o cenário pop da próxima década, suavizando e tornando seus principais personagens em aventureiros coloridos, cheios de bom mocismo, piadas bobas, sorridentes e de comportamento exemplar. Eles também reciclariam velhos super-heróis, dando-lhes um ar moderno, pop, onde as aventuras exploravam o sonho americano de novas tecnologias, aventuras espaciais e heroísmo patriótico. Era a Era de Prata que estava a ascender no horizonte.